Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, lição de número 11, que tem por tema aspectos importantes do ministério pastoral. Estamos falando sobre a figura do pastor, né? Essa figura tão controversa, tão discutida, tão falada, né? E eu posso dizer pouco entendida. Mas eu quero orar com você primeiro para depois nós darmos prosseguimento. Feche teus olhos. Pai de graça, Deus de misericórdia, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. Damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome pela tua infinita bondade para conosco e queremos te pedir, Deus, que venha nos ajudar a compreender, a aprender do Senhor e a colocar em prática todo o teu ensino. Nos ajuda, nos orienta, nos guia, esteja conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, nós estamos ainda no capítulo de número 2. Vamos dar sequência, né? O tópico de número 2, na verdade, vou de novo. Capítulo de número 11, o tópico é de número 2. Estamos falando a respeito do ministério pastoral. O tópico de número 2 tem por título o ofício pastoral, né? O que é isso? Bom, dando continuidade aqui, o texto nos diz o seguinte: é um trabalho árduo, diário e constante, quase sempre solitário, onde o pastor deverá apacentar o rebanho de Deus, que por sua vez é formado por pessoas com os mais diversos temperamentos, formações e históricos de vida, né? É um apanhado de pessoas de todas as culturas, etnias, segmentos da sociedade, enfim. E você tem que lidar com todas essas pessoas, né? Buscar compreendê-las, cada uma dentro do seu universo, e tentar transmitir o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, dentro de uma compreensão de cada uma dessas pessoas, de cada um desses indivíduos, né? Cada um universo, cada um mundo, né? E Deus vai falar com cada um de acordo com a sua compreensão. Não é uniforme, não dá para ser, né? E a gente precisa desse auxílio sobrenatural de Deus para conseguirmos fazer com que o Evangelho chegue de forma compreensível a cada uma dessas pessoas. Acima de tudo, deverá exercer os cuidados, liderando-as de tal modo que cresçam, amadureçam, alcancem a unidade da fé e cumpram sua missão com luz do mundo, como luz do mundo e sal da terra. O pastor é aquele ser multiforme que de modo constante prega, ensina, treina, discipula, administra, lidera, visita e aconselha, né? É o Severino, 1001 utilidades, Bombril. Ele lida com todo tipo de situações e circunstâncias, muitas delas adversas, ocorrendo aqui e ali de forma simultânea. No mesmo dia, após se solidarizar com o luto, precisa celebrar um casamento ou apresentar um bebê. Ele precisará estar em constante oração, consagração e comunhão com Deus, estudando a palavra e mantendo-se atualizado em assuntos diversos. Sem, contudo, negligenciar os devidos cuidados de si mesmo e da sua família. Cada pastor é único, possuindo características próprias de sua personalidade, temperamento, talento, dons e aquelas particularidades próprias de seu chamado e ministério. Deixa eu fazer uma pausa rapidamente aqui, para a gente poder falar a respeito do que já lemos. Bom, o pastor é essa figura que a gente acabou de falar. Primeiramente, a gente precisa lembrar que ele é um ser humano, né? O pastor, ele não tem superpoderes, ele não tem nenhum tipo de super força, né? Ele é um cidadão comum, um ser humano comum, que é um instrumento de Deus, ele é usado por Deus para exercer o ministério, que é o quê? Apacentar o rebanho, levar uma palavra de incentivo, de ânimo, ensinar as pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus, traduzir a palavra de Deus de uma forma compreensível para as pessoas, levá-las a essa compreensão e à prática, né, dos ensinos que o Senhor Jesus deixou para todos nós.
O pastor, ele é aquela pessoa que está sempre pronta para estender a mão, para amparar. Digamos que o que ele recebe de Deus no âmbito sobrenatural é a capacidade de absorver as coisas, né? E é como disse o texto aqui, ele vai lidar com inúmeras situações, às vezes no mesmo dia, né? Como sepultar uma pessoa e à noite ter que orar por um enfermo, celebrar um casamento, ou estar na maternidade ali apoiando uma família que está recebendo seu primeiro filho, né? Uma mãe dando à luz. Então o pastor ele tem que estar à disposição e ele tem que estudar muito, né? Ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, ele não pode ensinar qualquer coisa, ele não pode falar qualquer coisa, não é o que ele pensa, não é do jeito que ele entende. Então ele precisa se esmerar ao máximo no conhecimento das Escrituras, né? Ele tem que orar para poder estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo, não deixando que o seu coração o guie, não deixando que os seus desejos o domine, mas buscando sempre a graça de Deus sobre sua vida para ter esse freio, porque a gente também tem vontade, a gente também tem desejo, a gente também tem vontade de xingar quando tu pica com o dedão do pé na quina da cadeira, mas a gente precisa ter domínio próprio, ter autocontrole, e isso a gente alcança tendo como companheiro, como guia, como amparo o Espírito Santo de Deus. É uma comunhão constante, né? E o que é que nos dá força? O que é que nos ajuda? O Espírito Santo, o próprio Deus sendo o nosso amparo. Além de lidar com todas essas situações relacionadas à igreja, né? Ser conselheiro, às vezes ser psicólogo, não que a gente queira assumir a responsabilidade desse profissional, não. Mas muitas vezes você vai agir, o pastor age como psicólogo, sim, né? Aconselhando famílias, casais, filhos, esposo ou esposa, lidando com essas situações do cotidiano e ajudando as pessoas a buscar o equilíbrio dentro da ótica cristã, dentro da palavra de Deus, dentro do ensino cristão, né? Além disso, a gente tem a nossa própria família, a quem a gente tem que dar atenção, né? A esposa, os filhos. Então a gente tem que equilibrar tudo isso. É fácil? Não, não é fácil. Como é que a gente dá conta? Tendo Deus como nosso amparo e alicerce. Mesmo assim não é fácil, é difícil. Muitos pastores estão adoecidos emocionalmente, pastores com depressão, pastores aí com problemas com ansiedade, né? A cobrança é muito grande em cima do pastor. O pastor não pode errar, o pastor não pode falhar, o pastor não pode fraquejar, né? Em alguns casos o pastor não pode nem ficar doente, né? Porque pode ser entendido por alguns como falta de fé. Então é muito complicado, tá? O pastor ele precisa da compreensão, da conscientização da igreja de que ele é um ser humano, de que em determinado momento ele vai falhar, que em determinado momento ele vai estar ausente, ele vai ficar cansado, ele vai falhar. E pastor, você quer ver o pastor ficar doente, ele cometeu um erro. Ele mesmo se cobra, às vezes mais do que as pessoas, né? Então você precisa ajudar o seu pastor a ter a tranquilidade de poder errar, de poder tropeçar, de poder ficar cansado, de poder falar, irmãos, hoje o pastor está muito cansado, não vai dar, porque senão você acaba infartando o próprio pastor. Vamos lá. Seminário e cursos teológicos não fazem pastores. Da mesma forma que qualidades pessoais como boa oratória, simpatia, empatia, facilidades para ensinar ou administração não são em si argumentos para que alguém reivindique o ministério para si ou para outros. É como eu falei, ministério pastoral não é uma escolha pessoal, eu não decido ser pastor. Eu sou chamado para o ministério, eu sou vocacionado por Deus para assumir esse ministério, tá? Então, não é eu que decido, eu sou chamado, né? É uma decisão de Deus. Alguém pode cursar um seminário e, de posse dos conhecimentos teológicos adquiridos, servir com alegria como cooperador em sua igreja local.
Mas o vocacionado no temor do Senhor e no desejo de servi-lo da melhor maneira deverá possuir as ferramentas necessárias para a edificação da igreja, menina dos olhos de Deus. Imbuído desse propósito, ele irá preparar-se com todo o afinco, o que incluirá, dentre outros, o conhecimento teológico ministerial. Tá? Todo aquele que almeja o episcopado, todo aquele que quer ser ministro do evangelho, pastor, que recebe o chamado, desculpa, eu vou me corrigir. Todo aquele que recebe o chamado de Deus para o ministério e que deseja, pela vocação exercer o ministério, deverá preparar-se, deverá buscar conhecimento, deverá buscar aconselhamento, Ele deve buscar um preparo, Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Deus capacita, claro que capacita. Deus abre portas, Deus envia recursos, Deus move pessoas para te ajudar. Eu posso falar por conta própria, porque no meu caso eu tive muita ajuda, para fazer a faculdade. Eu não tinha dinheiro para custear os meus estudos, mas a igreja, dentro do corpo de Cristo, o Senhor levantou pessoas que me auxiliou nessa questão financeira. Até na minha formatura eu tive ajuda, A comissão de formatura me ajudou com a questão de beca, essas coisas todas. Então, assim, quando Deus te chama, Ele lhe dá condições, Ele abre portas, Ele envia pessoas, Ele te dá meios para isso, O conhecimento é adquirido. A sobrenaturalidade vem da parte de Deus, mas o conhecimento é adquirido. Então você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte, Vamos estudar, vamos ler Bíblia, vamos ler livros de teologia, muito importante. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vasta literatura em português, temos o auxílio das redes sociais, da internet, com material vastíssimo para você estudar. Então não se prepara quem não quer, E não adianta ficar dizendo que Deus capacita, que Deus revela, porque isso já não convence mais as pessoas. A gente sabe que Deus capacita, Deus revela, mas o conhecimento é adquirido. Você vai ter que ler a Bíblia, Deus não preparou esse livrão tão grande, tão grosso aqui, ó, a espessura disso, 1.500 anos preparando isso, 40 e tantos homens, sendo o instrumento de Deus para que a Bíblia fosse produzida, para você depois deixar ela fechada dentro da sua casa e dizer que o Espírito Santo revela, que o Espírito Santo na hora te dá a palavra. Isso não convence mais ninguém não, tá? Não é assim que funciona, porque se fosse assim, Deus não tinha preparado a Bíblia e deixado ela escrita para a gente poder estudar. Então é necessário que se prepare sim. Todo pastor precisa ser capacitado por Deus e buscar a capacitação que Deus lá lhe dá condições. Eu te digo uma coisa, se você está numa igreja aonde quando você pergunta para o seu pastor algo relacionado à Bíblia e ele fala vamos orar, repense, repense, porque só vamos orar não responde, só vamos orar não é suficiente. A oração tem muito poder, mas ela não é para tudo, Um esclarecimento bíblico não precisa de oração. Um esclarecimento teológico é uma questão de conhecimento, tá? E tem coisas que são mais simples. Não depende de uma ação sobrenatural do Espírito Santo para uma revelação de um texto bíblico. Se o teu pastor está usando esse tipo de argumento para tentar te explicar alguma coisa ou para dissuadir você de explicar alguma coisa, cuidado. É bom repensar essa igreja aí, tá? É bom repensar esse pastor. Tópico de número 3. Mutualidade, reconhecimento e cuidados. Em Efésios 4:11, vemos que os pastores são dons, ou seja, são dádivas de Deus à igreja. São benefícios, presentes, capacitações que Deus graciosamente concede para o benefício de seu povo e cumprimento dos propósitos e missões à igreja confiada. Aí tem vários textos bíblicos aqui, Jeremias capítulo 3, verso 15. Jesus é o bom pastor e grande pastor, João 10, 2, 11, 14, 16. E isso aqui são capítulos, tá? Eu vou repetir. João capítulo 10, verso 2. Aí verso 11, verso 14, verso 16. Hebreus capítulo 13, verso 20.
1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Os demais são, na verdade, auxiliadores deles, seus cooperadores, seus instrumentos na igreja. Os pastores, embora chamados, vocacionados e munidos de dons e talentos sobrenaturais da parte de Deus para o exercício do ministério junto à igreja, são homens, seres humanos, com todas as necessidades inerentes dessa condição. Ou seja, nós somos cooperadores, co-pastores de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor da igreja. Ele é o bom pastor. E nós, seus co-pastores, auxiliando ele na condução, no amparo e no cuidado do rebanho. Tá? Só lembrando que quem tem todo o poder é Jesus e pastor é homem, pastor é ser humano. Então, num determinado momento, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode fraquejar. Então, seus olhos têm que estar voltados para quem? Para Jesus. Olhe para o seu pastor, veja nele modelo de homem tentando fazer o certo. Porque quem faz certo é Jesus. Agora, o seu pastor é um homem tentando fazer o melhor que pode. Então, esmere-se, espelhe-se nesse exemplo do homem tentando fazer o melhor que pode. Ok? Continuando aqui. Não são super-heróis, são possuidores de limitações e necessidades, carecem de atenção e cuidado, como qualquer pessoa. Se casados, possuem famílias, cônjuges e filhos, e com isso, todas as responsabilidades decorrentes. Os pastores podem se sobrecarregar, estressar, cansar, afadigar e até adoecer. Tá? O pastor adoece. São os provedores das suas famílias, que precisam ter sua necessidade suprida. Cuidados como descanso semanal, férias e reciclagem ministerial através de simpósios são importantes. Isso aqui é importante a gente falar. Seu pastor precisa descansar, ele precisa de férias, ele precisa de um tempo para si, para a família, E ele precisa também de estar participando de eventos de capacitação, Seminários, simpósios, congressos. Se na sua cidade ou a sua convenção tiver um seminário, um encontro de pastores, se o seu pastor não tiver condição financeira de ir, auxilio junto à igreja, fazem uma vaquinha, como a gente costuma chamar, e envia seu pastor para que ele volte renovado, disposto, animado, para continuar exercendo o ministério. Isso é importante, fundamental. Ajude o seu pastor, estenda a sua mão para o seu pastor. Toda vez que você puder, faça alguma coisa por ele. Dê uma oferta, um presente, uma palavra, faça uma visita ao seu pastor, dê um telefonema. Graça e paz, pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem? Ele é humano, ele precisa desse tipo de relacionamento, de atenção, O pastor está o tempo todo preocupado, o pastor está o tempo todo ligando, o pastor está o tempo todo procurando, Se o irmão adoecer e o pastor não ligar, pastor, eu tive doente, o senhor nem me ligou. Às vezes o pastor quase morre e você nem sabe. Por quê? Porque não deu um telefonema para saber como é que está o pastor, Tipo, ele não precisa, ele é o pastor, é ele que tem que ligar para nós. Muita gente pensa assim, você sabia disso? E isso entristece o pastor, deixa ele desanimado, porque ele entende que ele está sozinho, Ele está sozinho, isso é muito ruim. O ministério por si já nos faz solitários muito, Inclusive há alguns problemas de pastor não tem com quem conversar, por exemplo, porque o pastor não pode contar problema. Ele não pode contar para o irmão, porque se ele contar para o irmão, puxa vida, meu pastor está me contando um problema, que pastor é esse? Se ele contar para outro pastor pode achar que ele está em pecado, ou então pode alardear o problema dele. Então, às vezes, você fica sozinho, é só a gente e Deus, para poder segurar a peteca. Então, o seu pastor precisa de você? Precisa. Ore por ele, fale com ele, procure ele, Dê uma palavra amiga para o seu pastor, que é muito bom. Funciona. Vamos continuar aqui. O pastor é digno do seu sustento provido pela obra, na verdade por Deus, que é sempre fiel. Bom, isso também é interessante a gente falar. Tem muita gente que discorda do ministério de tempo integral, acha que o pastor tem que trabalhar e que ele tem que prover o seu sustento. A igreja não tem nada a ver com isso. Não é bem assim.
o ministério pastoral é uma ocupação que a gente está vendo aqui, que toma tempo. O pastor investe muito, né? Tempo estudando, queimando pestana, gasta dinheiro com livro. Deixa eu te mostrar, aqui não tem tantos não. Mas ó, vou pegar aqui e vou virar a câmera só para você dar uma olhada, ó. Tudo isso aqui, ó, é livro de estudo do pastor. Isso aqui é uma pequena porção que está aqui, que eu tenho utilizado, né, mais comumente. E lá na sala tem mais um bocado. Então só de Bíblia eu tenho mais de R$ 2.000 investido. A gente compra Bíblia de estudo para estar estudando. A gente compra livro de teologia. A gente investe em cursos. Então tem despesa, tem tempo investido, né? Tem tempo de oração, né? A gente se priva de muita coisa para estar na igreja, né? Final de semana, por exemplo, do pastor é na igreja, né? A gente está vivendo esse tempo de pandemia agora, mas se não fosse, hoje, por exemplo, é sábado, eu já estaria me preparando para ministrar a escola bíblica no domingo de manhã, já tá com a palavra mais ou menos esboçada no domingo, dar uma estudada para poder pregar à noite, né? E já me preparar, porque terça-feira tem culto de ensino, quinta-feira tem culto de oração, e fora que você tem que estar visitando o irmão, ligando para o irmão, falando com o irmão, respondendo questionamento de irmão, amparando o irmão, aconselhando o irmão. Então assim, não para, a gente tem essa atividade. Tem igreja que só vê o pastor à noite. O pastor só aparece para o culto, depois ele some de novo. Você liga o pastor, o telefone dele está ocupado. Se eu procuro o pastor, você não consegue encontrá-lo, né? Por quê? Porque ele está trabalhando para sustentar a família, porque a igreja não tem como mantê-lo. Aí você não tem um pastor, você tem só alguém que ministra na igreja. Pastor é aquela pessoa que você procura, ele está à sua disposição. Ele tem tempo para sentar com seu filho, ele tem tempo para conversar com seu marido, ele tem tempo para atender um casal, né? Para dar um atendimento no gabinete pastoral, para estar orando com o enfermo, visitar alguém no hospital, né? Levar uma palavra de instrução para os jovens, né? O trabalho do pastor é árduo, é cansativo, requer muito dele. E se ele tiver que estudar, que trabalhar para se manter, aí ele tem duas atividades. São duas ocupações. Então pensa nisso. Se a sua igreja tem condições de manter o seu pastor, faça isso com uma alegria. Não ache que o pastor está te explorando, não. Tá? Faça isso com alegria. Como é bom ter um pastor que está disponível para atender a gente. Como é bom ter um orientador, um amigo, alguém que está ao nosso lado. Esse é o papel do pastor. Eu faço isso pela minha igreja, né? Mesmo hoje, a gente no tempo de pandemia, está todo mundo em isolamento, eu estou isolado. Vila Boa está aí já com mais de 20 casos, já tem um óbito e tudo mais e tal. Então a gente está meio afastado porque eu estou em Formosa. Mas eu estou o tempo todo, meu telefone é 24 horas. Eu estou ministrando semanalmente para a igreja, fazendo lives, preparando vídeo como esse aqui, né? Então a gente tem ocupação? Tem. Antes de eu sentar para ministrar para estar ministrando esse estudo, eu passei um tempo estudando, lendo, me preparando para chegar aqui e ter um conteúdo, né, que possa trazer algum tipo de edificação para a vida da igreja. Então não menospreze o ministério pastoral, não trate como qualquer coisa. Requer muito de nós. E a gente faz com alegria, faz com amor. Então eu acho que isso deve ser reconhecido pela igreja. É importante a igreja reconhecer isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Os pastores são servos de Deus, a serviço da igreja e não empregados da igreja. Quem dá o sustento do pastor é Deus, pois os dízimos são do Senhor. O pastorado não é profissão, e sim uma vocação. Todavia, aquele que exerce a sua vocação, que trabalha, é digno do seu salário, de seu sustento e dos meios e recursos que lhe permitam executar suas funções, né? A vocação é um chamado para o trabalho, para a obra. Não há remuneração que possa pagá-la, que possa estar à sua altura. Todavia, seu sustento e de sua família deve ser garantido de forma digna, honrosa e fiel às Escrituras. Isso respeitará as condições e particularidades de cada igreja local. É claro que cada igreja, né, de acordo com a sua membresia, com as condições socioeconômicas dessa membresia, é que vão estabelecer o que eles podem dar como prebenda ao seu pastor, né?
precisa ser algo digno, algo honroso, algo que faça com que o pastor tenha dignidade e dê dignidade para sua família, né? O pastor não pode tá mendigando o sustento, tá? Não dá para você exercer o ministério pastoral dessa maneira, tá? A igreja tem que pensar sobre isso. Eu acho que a igreja tem que pensar sobre uma série de questões em relação ao pastor, né? Essa figura que tem sido tratada como se fosse descartável e tem faltado respeito ao ministério pastoral. Eu acho que a igreja precisa pensar sobre isso. Essa lição é muito importante para trazer uma reflexão à igreja, tá? A Bíblia diz que o pastor é digno vou repetir, a Bíblia diz que o pastor é digno de dupla honra. A Bíblia fala de atributos tais como da gratidão, do reconhecimento, da honra, da lealdade, do abençoar, do retribuir como expressões de nossa novidade de vida e do nosso culto a Deus. As igrejas devem observar todas as oportunidades de expressar seus cuidados e honra àqueles que receberam e a incumbência de cuidar dela. Conclusão. Como ovelhas do Supremo Pastor, bem como apacentadores e guias humanos do rebanho do Senhor, no caso de pessoas vocacionadas para o ministério pastoral, avancemos na compreensão dos importantes aspectos dessa nobre tarefa de conduzir vidas a Cristo com um olhar e uma mente em conformidade com Ele. Assim, não será impossível desempenhar esse ministério com amor e mutualidade, reconhecendo que, ao vocacionar homens e mulheres para o seu serviço, Deus, em última análise, está oferecendo dádivas ao seu povo. A compreensão disso resulta em bênçãos para o rebanho, bem como para os que exercitam o importante ministério cristão. Bom, para encerrar, eu quero só deixar aqui a minha experiência como pastor. Eu estou há mais de 10 anos no ministério e digo para você de coração, faço com amor, dou o melhor que eu tenho. Pode não ser o suficiente, mas é o máximo que eu posso dar. Tenho procurado estar atento às ovelhas do Senhor, porque sei que Ele é um pastor zeloso. Procuro amparar naquilo que é possível. Procuro me aprofundar no conhecimento das Escrituras. Reservo para mim o tempo de oração para estar buscando o favor de Deus sobre o ministério, sobre a igreja, enfim. Tenho exercido o meu ministério com tempo integral, à disposição da igreja, à disposição do reino, à disposição do mestre. E eu sei que, como eu, tem inúmeros pastores fazendo o mesmo, né? A gente precisa tirar os olhos dos maus pastores, né? Como a Bíblia diz, está cheio de falsos profetas, falsos pastores, e voltar os nossos olhos para aqueles que têm se esmerado em fazer o melhor. E a igreja precisa olhar para o seu pastor como uma dádiva dada por Deus àquela comunidade, como alguém que Deus separou para estar aos seus serviços em favor daquela comunidade. Então procure olhar para o seu pastor com um olhar de gratidão, seja alguém que está com a mão estendida para o seu pastor, honre-o, trate-o com gratidão, essa é a palavra, né? Eu tenho certeza que isso irá deixar o seu pastor feliz, isso irá agradar a Deus e fará com que a sua igreja tenha sempre um soldado disposto a servir, ok? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.